FIFA invalida Mundial de Flamengo e Santos, entre outros diversos. Vamos falar sobre esse tema aqui, rapaziada, porque assim, a FIFA postou na sua rede social essa imagem aqui oficial dos times campeões mundiais. Então assim, só vale o Mundial FIFA a partir de 2000, se eu não me engano, né, quando o Corinthians foi campeão aqui no Brasil. Não vale o Mundial que o Palmeiras conquistou em 51, que era Copa Rio. Não vale os mundiais que Grêmio, Santos e Flamengo conquistaram, que era a Intercontinental, Copa Intercontinental, Toyota e tal. Só vale a partir do Mundial do Corinthians? Flamengo e Santos agora vão começar a sentir na pele o que o palmeirense sente. Campeão mundial? Sim! Flamengo, Santos, Grêmio são campeões mundiais. Venceram a Copa Intercontinental. Era o mundial daquela época. Hoje não vale mais, mas na época valia. Palmeiras é campeão mundial? Sim, venceu em 1951 no Maracanãzaço lá contra a Juventus da Itália, que na época a Copa Rio era o mundial. Mas não é mais extraoficial. Não é mais oficial, agora só vale o Mundial dessa taça, o Mundial que começou ali nos anos 2000. Então Flamengo e Santos principalmente vão ter que se juntar ao Palmeiras. Tem Mundial? Tem, mas para a FIFA não vai mais ser oficializado. Senta e chora, né, rapaziada? Mas enfim, daqui uns anos vocês vão ver como se sente um torcedor que já foi campeão mundial no passado e que hoje não vale mais. Para nós, pouco importa a opinião da FIFA ou sei lá de quem. Nós somos campeões. Fica a dica aí, viu, Flamengo e Santos? Bom, rapaziada, é o seguinte. Vamos falar sobre uma curiosidade entre Felipão e Tite. Será que você já sabia dessa? Essa aqui, quando eu soube, eu fiquei... assim, caiu a ficha de por que o Tite odiava tanto o Felipão. Tanto é que naquela partida entre Palmeiras e Corinthians, onde o Felipão era técnico do Palmeiras e o Tite do Corinthians, o Tite ficava, fala muito, e teve uma briga, enfim. Parece que esse ano no Maracanã, quando o Felipão foi defendendo o Atlético Mineiro e o Tite defendendo o Flamengo, eles fizeram as pazes, né, na vitória do Atlético Mineiro lá no Maracanã, onde tirou a possibilidade do Flamengo de brigar pelo título. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Você sabia? Adenor Bach passou a ser chamado de Tite em 1977, quando ele e um colega apelidado Tite foram chamados para um teste no Caxias por Felipão. Felipão era o técnico do Caxias. Só que apenas Adenor compareceu e o Felipão o confundiu com um amigo dele, chamando ele de Tite. Então assim, o Tite era Adenor e tinha um amigo chamado Tite. Felipão chamou eles para fazerem um teste, o Tite não foi o Adenor que depois virou Tite. Então assim, esse negócio do Tite praticamente foi o Felipão que inventou, que batizou o técnico do Flamengo. Por isso que ele tem uma raivinha de um dos maiores técnicos da história do futebol mundial. Esse aqui, ó. Felipão, que tá sempre aqui do lado do maior técnico da história do Palmeiras, o Abel Ferreira aqui, ó. Isso aí. Bom, o Palmeiras autorizou o Andrei Lopes a negociar com o América Mineiro e aguarda a decisão do auxiliar. Por que o Palmeiras autorizou? Porque o Palmeiras não pode fazer nada, o Palmeiras não pode segurar, não tem um contrato assim que fala, não, você não vai. É um cara que é muito querido dentro do elenco e que... felizmente ou infelizmente, se ele quiser seguir uma carreira profissional e de fato ser técnico e não auxiliar, é a chance dele. Então o Palmeiras aguarda a decisão de Andrei Lopes, se vai aceitar dirigir o América Mineiro na Série B ou se mantém aí sendo auxiliar técnico de Abel Ferreira para a próxima temporada aqui do Palmeiras. Lembra um pouquinho do técnico sub-20 do Palmeiras, Paulo Vitor, que recusou a proposta do Goiás de assumir o Goiás em 2023, inclusive o Goiás caiu, para ele ficar no sub-20 do Palmeiras. Logo depois aceitou a proposta e foi para um clube do México, junto com o Jardine, que era técnico do sub-20 da seleção brasileira, e eles estão prestes a ser campeões do campeonato mexicano. Ele saiu por uma proposta muito maior.
Óbvio que o Andrei Lopes deve ter recebido uma proposta maior do que aqui na do Palmeiras, mas não seria talvez o dinheiro uma diferença tão grande, sim a possibilidade dele realizar um sonho de virar técnico oficialmente, né? Rapaziada, hoje tem mais Champions League. Ontem não deu muito bem não, mas hoje eu vou pras cabeças. É lá na stake.com e olha, hoje tem a promoção igualzinho de ontem. Algumas pessoas ganharam, né? Porque assim, Champions League, ganhe com 2 gols no primeiro tempo. O pagamento por marcar 2 gols no primeiro tempo vai ser feito mesmo se você colocar a vitória de outro time. Então vamos citar um exemplo, vai. RB e Young Boys, um exemplo. Você colocou vitória do RB, que é favorito. Mas foram feitos 2 gols no primeiro tempo e no final do jogo deu empate ou o Young Boys ganhou, você vai ganhar a aposta mesmo perdendo. É lá na stake.com, é a única que te dá essa promoção monstruosa de no máximo $100, ou seja, R$490. Se você apostar até R$490 e bater 2 gols no primeiro tempo, você já ganha, ele já paga antecipado. É lá na stake.com utilizando o cupom PALMEIRA. Não esquece, hein, rapaziada? Vamos falar sobre John. Olha, Luciano Henrique, que é setorista do Atlético Goianiense, clube que acaba de subir para a Série A, diz que o Atlético Goianiense busca o empréstimo do meio atacante John. Conversas ainda são iniciais, mas há uma grande possibilidade disso acontecer. John fez 31 jogos com a camisa do Palmeiras nessa temporada, é muito querido por Abel Ferreira, mas eu vejo com muito bons olhos um empréstimo desse para um time que está subindo para a Série A, que está se reinventando. Vai brigar para não cair? Vai. Porém, é uma experiência muito melhor do que ele ficar aqui no banco do Palmeiras. E o Palmeiras, se trouxer de fato o Cauli, vai diminuir mais a possibilidade de John jogar, até porque o Luiz Henrique volta um pouco mais forte, porque teve algumas lesões. O Estevão vai começar a ganhar minutagem e o John vai ficar um pouco escanteado. Então eu vejo com bons olhos aí esse empréstimo, caso ocorra, entre Palmeiras e Atlético Goianiense por John. Deixe os seus comentários aí. Bom, lembra que ontem a gente falou sobre o jogador do Barcelona, o Sergi Roberto, que o jornalista Fabrício Romano colocou que ele desmentiu um suposto interesse do Inter Miami e do Palmeiras? Bom, foi um erro de tradução que fez o Fabrício Romano errar a especulação. Na verdade, o Sergi Roberto, ele estava falando sobre as palmeiras que existem em Miami. É um termo que eles usam, né? Lá que são palmeiras lá em Miami. Não a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Fabrício Romano, ele tá usando tanto o Palmeiras ultimamente para falar de Abel, para falar de um monte de Hendrick, enfim, Luiz Guilherme, Estevão, né? Recentemente ele falou que ele não tira o Palmeiras da boca, mas não passou de um erro de tradução. Palmeiras, então, não tem nada a ver com esse negócio do Sérgio Roberto, como eu trouxe ontem. Não existe nenhuma possibilidade, né? Por fim, o nosso Hendrick, craque de bola, visitou nada mais, nada menos que Boston Celtics. Tirou foto com esse aqui, ó. Tatum, um dos melhores jogadores do mundo. Esse aqui, ó. Meu jogador favorito do basquete. Aqui, ó, tem até uma bolinha do Celtics, que é um time verde e um time muito bom. E o Tatum joga demais, né? E olha que marketing que tá fazendo esse menino. E não só ele, o Palmeiras. Porque o Palmeiras fez uma collab com o Boston Celtics e com a NBA. O Palmeiras internacionalizando a sua marca graças a um menino que com 10, 12 anos não tinha aonde colocar o pai para trabalhar e por R$150 os outros clubes não quiseram pagar mensalmente para que o nosso jogador tivesse um auxílio melhor. Hoje ele já tem um dos maiores salários, foi uma das maiores vendas da história do futebol, é uma realidade, trouxe o Palmeiras de volta para o Campeonato Brasileiro, está na seleção brasileira e ano que vem jogará no Real Madrid. É isso aí, que fique de lição, porque nunca será apenas futebol. Tamo junto, família, um grande abraço para vocês!